Dia 26 de maio de 2024, Paulo Ricardo Paul, Grão para Todos, pagamento das 2 parcelas da recomposição salarial, pagamento do IPCA 2023. No próximo mês, com o encerramento do mês de junho, nós, veteranos, pensionistas e sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, estaremos completando 30 meses de luta pela recuperação da nossa paridade, através da concessão do Grão para Todos. 30 meses que milhares de famílias de veteranos, pensionistas e sequelados estão tendo o seu direito violado. E sem nenhuma expectativa de que isso seja resolvido com indispensável rapidez. Nós nem deveríamos estar há tanto tempo lutando pelos nossos direitos. No meu caso, por exemplo, a minha ação ainda não foi julgada. Nós temos ações que já foram para a segunda instância, nós temos ações que já estão nos tribunais superiores e nós já temos até pessoas que desistiram das suas ações diante do resultado negativo das outras. O que é absolutamente compreensível, porque isso custa dinheiro. É muito triste que essa situação não tenha o efeito de mudar o comportamento das pessoas que poderiam estar nos ajudando. Eu sempre insisto nesse ponto. O problema não é o coronel veterano, não é o tenente-coronel, não é o major. Via de regra, não são nem os oficiais que estão na reserva remunerada ou reformados. Quem está sofrendo mais são aqueles que recebem os menores proventos e as menores pensões. Eu sempre insisto nesse ponto. Pessoas que estão enfrentando muitas dificuldades, porque é uma conjunção de fatores. Existem pessoas que estão vivas até hoje, graças a Deus, aí tem uma idade muito avançada, não pegaram o plano de carreira. Então passaram para a inatividade como cabos, como terceiro sargento. Existem senhoras que são viúvas de cabos, de terceiros sargentos. Então recebem muito pouco. Para essas pessoas, o não pagamento da GRAM faz um mal terrível. Porque, em função da idade, precisam, às vezes, ter um plano de saúde e não conseguem. Mas, mesmo assim, não conseguindo ter um plano de saúde, tem que cuidar da saúde de alguma forma. Então, tem que se socorrerem dos nossos hospitais, das nossas clínicas, tem que comprar remédios, tem que fazer deslocamentos. Alguns com várias comorbidades, até impossibilitados de fazerem esses deslocamentos. Aí ficam dependendo da ajuda de familiares ou de amigos. Então, é um grupo que eu não sei nem dimensionar, mas certamente não é um grupo de pequeno, dentro dessas milhares de famílias que estão sendo prejudicadas,
que precisam de um socorro urgente. E como se falar em urgência se nós já estamos lutando há 30 meses quase e não conseguimos resolver um problema que, me desculpem, a minha ignorância jurídica, mas um problema que eu não consigo entender. A dificuldade para se concluir que é um direito líquido e certo. Eu não consigo, não tenho capacidade de entender isso. E essa incapacidade de entender, ela é aumentada pela relação que existe entre a explicação para não nos pagar e a forma como é paga. Elas entram em choque. A explicação para não nos pagar entra em choque com a própria forma como é paga pelo governo a gratificação. Isso está cada vez mais difícil de aceitar. De aceitar o não entendimento de algo que salta aos olhos. Eu vou usar aqui um exemplo muito simples, muito simples. Eu torço para o Vasco, por exemplo. Aí eu resolvo que não vou pagar uma gratificação a João e Maria porque eles torcem para o Flamengo. Eu torço para o Vasco. Resolvo que não vou pagar para João e Maria uma gratificação porque eles torcem para o Flamengo. Só que se observa que eu pago para milhares de torcedores do Flamengo. É exatamente isso que está acontecendo, que eu estou reduzindo a uma simplicidade muito grande. Eu que sou torcedor do Fluminense, inclusive. Eu, governo, torço para o Vasco. Eu não pago para João e Maria porque eles torcem para o Flamengo. Mas, em compensação, eu pago para uma série de outros, milhares de outros torcedores do Flamengo. É assim que eu vejo. Posso estar vendo errado? Pode estar me faltando conhecimento jurídico? Pode, mas é assim que eu vejo a realidade. Agora, nós não podemos perder a esperança, porque nós temos em andamento ações individuais, nós temos uma ação civil pública em andamento e nós temos as denúncias que foram feitas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, de repente, pode surgir uma luz. E pode até acontecer uma mudança em termos políticos, uma mudança de entendimento em termos políticos. Quem sabe, né? Nós temos muitas pessoas que têm uma proximidade muito grande com políticos. Então, de repente, pode haver uma mudança do entendimento no aspecto político. Mas isso é uma incerteza total e completa. O que nós temos de concreto é que existe uma ação civil pública e que existem as reclamações junto ao Tribunal de Contas do Estado. Vamos torcer, né? Já que eu falei em futebol, vamos torcer para que exista uma solução o mais rápido possível nas ações e nas reclamações e que isso surta um efeito positivo para essas famílias. São dezenas de milhares de famílias que estão sendo prejudicadas, mas principalmente os que recebem os menores proventos e as menores pensões, que estão sendo muito prejudicados também
pelo não pagamento das parcelas da recomposição salarial. Isso já seria uma ajuda significativa. O pagamento do IPCA 2023 também seria uma ajuda significativa, mas essas famílias não estão tendo direito a nada, embora sejam direitos. Não tem a GRAM, não tem as parcelas da recomposição, não tem o IPCA 2023. Deus não dorme. Juntos somos fortes desde 2007.